Bom dia, meus queridos irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus envolva os nossos corações hoje e sempre. É com muita alegria que aqui estamos novamente no Portal da Luz e é muito gostoso, muito gratificante poder falar em casa, né? Em casa, quando você viaja, adoro passear tudo, mas não tem coisa mais gostosa do que voltar para casa, né? A cama da gente, a casa da gente, é tudo de bom. Bem, hoje eu gostaria de conversar com os nossos irmãos acerca de um assunto aí que, via de regra, ele é recorrente na casa espírita, é, é a diferenciação entre o falar muito e fazer pouco, né? É o alerta que de vez em quando a gente tem que fazer aqui, né? A circunstância nos obriga, nos chama a falar sobre esse tema. E a literatura espírita ela é rica em nos trazer informações de espíritos que, enquanto encarnados, se dedicaram, ou pelo menos achavam que se dedicavam à obra do cristianismo de uma forma geral. E, em particular, ainda mais no espiritismo. E qual não fora a surpresa desses nossos irmãos quando, já no plano espiritual, frustraram-se, decepcionaram-se, porque acreditavam que, de fato, realizavam as obras conforme estudavam, mas verificaram que lhe faltava muito ainda a executar. Ficava mais no plano da palavra do que da ação. Infelizmente, isso é mais comum do que a gente imagina. Então, hoje eu vou trazer aqui, logo no começo, algumas obras que eu vou sugerir a leitura para os irmãos, que trazem esse tema como fundo, esse inconformismo daqueles irmãos que achavam que teriam direito adquirido só pelo fato de se dizerem espíritas, cristãos, de frequentarem uma casa de oração e trabalho, achando que isso já era suficiente para alcançar o seu lugarzinho no céu, vamos assim dizer, né? E eu começo a primeira obra aqui, é essa daqui, ó. Acho que todo mundo conhece, porque é uma obra bem antiga, psicografia de Chico Xavier, ditada pelo irmão Jacó, Voltei. Essa obra, ela tem, na verdade, é o relato desse espírito, o irmão Jacó, que enquanto encarnado, ele foi esse nosso irmão aqui, o Frederico Figner. Ele foi um ativista espírita, ele era nascido na República Tcheca, mas veio logo na infância para o Brasil e aqui radicou-se. Foi um grande empresário, ele teve muito sucesso na sua carreira de negócios. E, via de regra, como muitos trabalhadores que antes não conheciam a revelação espírita, aconteceram alguns fatos que foi se revelando para aquele nosso irmão também essa doutrina maravilhosa. Ele, em certa oportunidade, ele foi um dos pioneiros na indústria fonográfica aqui no Brasil. Ele foi o vendedor principal da Odeon, quando teve a primeira fábrica de disco de vinil instalada no Rio de Janeiro. E ele tinha uma sucursal aqui em São Paulo. Então, ele foi bem sucedido nos negócios. E, certa feita, ele conheceu um dos amigos, irmãos que acompanharam nessa jornada, o Dr. Saião, né? E ficou tomando conhecimento desse tal de espiritismo. Mas, como muitos outros também, né, que já tomaram conhecimento com a doutrina, fica meio desconfiado. Mas as oportunidades foram aparecendo e esse nosso irmão foi gostando do assunto, né? O primeiro episódio foi quando ele, visitando a empresa em São Paulo, um funcionário muito querido por ele lá estava passando uma dificuldade muito grande. A esposa estava muito doente. E ele ficou condoído com aquela situação. E quando ele voltou para o Rio de Janeiro, ele comentou com o Saião. E o Saião já trabalhava no estudo, na doutrina espírita, tinha, inclusive, na casa que ele frequentava,
as reuniões mediúnicas que faziam o tratamento espiritual, receitando homeopatia para os enfermos. E foi-lhe passada a situação dessa mulher. E ela recebeu lá na casa espírita uma receita e o nosso irmão encaminhou para aquele irmão e ficou sabendo depois que a mulher melhorou. Ele já ficou assim, começou, pá, não é que esse negócio aí tá dando certo? E ele começou depois inúmeras vezes a recorrer a essa figura de Jesus, porque ele era judeu de formação. E ele começou a pedir por Jesus, interceder em favor de outros, e via de regra aquilo lá começava a dar certo. Um outro funcionário dele lá do Rio de Janeiro, que precisava de um dinheirinho emprestado lá, ele emprestou, porque ele tinha perdido, na verdade, um emprego, né? Aí ele falou, ó Jesus, vê se você dá uma força aí, ajuda esse rapaz aí a arranjar um emprego. Aí depois de 8 dias, esse rapaz foi lá devolver o dinheiro, porque tinha achado o emprego. Aí ele começou a gostar do negócio, começou a pedir um monte de coisa lá. Aí ele começou a diversificar, pediu para Maria também, e viu que o negócio dava certo, né? Aí ele começou a se interessar bastante por Espiritismo, e ele viu o quão bem fazia isso para as pessoas, conhecer Jesus, estudar, que ele se dedicou também a ajudar naquele centro espírita. Ele ficava lá na Federação Espírita Brasileira, ele acordava lá às 5 da manhã, o primeiro lugar que ele ia lá para a Federação e tomava os receituários lá para passar para aquelas pessoas que já iam buscar ajuda desde cedo. Então, antes de ir para o serviço, ele ia para a Federação Espírita. E assim foi a sua vida, de uma dedicação, um trabalhador mesmo, na seara de ajuda ao próximo, a divulgação da doutrina. Mas, quando ele já estava se aproximando, né, no final da sua existência corporal, ele mesmo propagava para os amigos dele, assim que eu chegar do lado de lá, eu vou voltar para dar o recado aí para vocês, como que foi a minha passagem, as minhas impressões, né? E ele veio mesmo, demorou um pouco lá, porque depois ele conta na obra por que demorou. Mas nessa obra, então, ele adotando o pseudônimo de Irmão Jacó, ele vai fazer exatamente a descrição de como foi a sua chegada no plano espiritual. E as surpresas que ele teve. As surpresas, assim, um tanto quanto desagradáveis até. Porque justamente ele também pensava que tinha seguido o caminho reto, tudo bonitinho. Mas ele começou a ser revelado para ele justamente aquelas situações que ele não conseguia enxergar, né? Que ele achava que estava fazendo tudo certinho, mas ainda o véu do orgulho, principalmente, do egoísmo, não lhe permitia enxergar algumas condutas equivocadas. E tem um dos episódios aí, quando ele já é acolhido, ele teve, olha só, um espírito com mérito, porque ele foi nada mais, nada menos acolhido. Entre um dos acolhedores dele estava o Bezerra de Menezes, né? Que o ajudou nesse processo de, como eles intitularam aqui na obra, de reencontrar a sua luz interior. Esse era o objetivo dele nesse despertar, essa luz interior que ele achava que ele tinha adquirido nesse processo na jornada terrena, mas quando desencarnou ele percebeu que ele era um dentre muitos os desencarnados que não tinham essa luz. E esse processo de reencontrar essa luz é o que ele demanda nessa obra. E numa oportunidade, quando ele já estava nesse processo de recuperação, e lhe foi permitido retornar à casa espírita que ele frequentava, na condição agora de espírito liberto, para participar de uma reunião de desobsessão. E qual não foi a surpresa dele, quando ele encontrou nessa reunião desencarnados que ele, enquanto encarnado, tinha ajudado na doutrinação, como se diz, né? Ele trabalhou com aqueles espíritos, eles ainda lá. Aí, alguns espíritos o reconheceram. E começaram a bombardear. Cadê aquela luz que você falava tanto aí quando você estava lá falando para a gente lá toda hora, para mudar? Eu estou vendo esses aí do seu lado, tudo bem, mas você, cadê sua luz? Foi uma vergonha para ele, assim, foi assim uma coisa assim que ele
ele não sabia onde se colocar a cabeça, né? Se tivesse um buraco lá, ele se enfiava lá. Que aí ele começou a perceber aquela diferença entre o muito falar e o pouco fazer, né? Que o exemplo, efetivamente, é o que vale a pena, né? Bom, aí eu deixo, eu não vou contar o enredo inteiro, senão não dá tempo de falar nada, mas é uma obra interessante para aqueles que querem conhecer essa situação de trabalho diferente de palavra. Outra obra interessante que traz também essas situações, essa aqui, Infinitas Moradas, é a psicografia do Bacelli, do Inácio Ferreira, o Espírito, né? Essa obra é interessante também, que ela traz algumas situações dessas moradas, as diversas moradas na casa do meu pai, mas já estendido para essas situações aqui, ó, as moradas psicológicas, que é justamente quando você tem essa convicção de que você está fazendo tudo certinho, você cria mentalmente uma situação, mas você está longe disso, você está longe disso. E aqui, ele coloca nessa obra um exemplo interessante aqui, de alguns líderes religiosos, e ele depois faz isso na obra seguinte que eu vou mostrar, que também tiveram essa decepção quando retornaram para a pátria espiritual. Espíritos que ficaram muito no proselitismo, ficaram muito em falar, em dizer aos outros o que fazer, mas na hora que era com eles, deixavam a desejar. Então, essa obra é interessante para quem quiser alguns exemplos nesse mesmo tema. E essa outra dele também, no interior da Terra, essa é interessante. O Espírito Paulino aqui, a partir lá do capítulo 28, ele descreve um vale das religiosas. É um vale onde irmãs desencarnadas, que foram freiras, elas se rebelaram e formaram esse vale em zonas um pouquinho inferiores, né? Por que elas se rebelaram? Justamente porque elas não admitiam. Poxa, eu passei minha vida inteira lá enclausurada num convento, rezando, e onde que eu vim parar? Né? Elas não admitiam isso, se revoltaram, ficaram inconformadas e se rebelaram e formaram um vale das religiosas lá, que tinha uma que era líder daquelas religiosas, que auto-intitulava-se a Papisa, olha só. Né? E depois, quem tiver curiosidade de ler as coisas que elas faziam lá, e o que pregavam, né, por conta dessa decepção de falar muito e fazer pouco. Bom, então ficam essas 3 dicas de obra para leitura nesse tema que a gente está querendo abordar aqui hoje com os irmãos. Agora sim a gente resgata, então, o que a gente quer abordar efetivamente aqui. Né? Então aqui eu mostrei, olha, decepções inúmeras, inúmeras. Nós vamos resgatar o nosso querido Paulo. Carta de Paulo aos Coríntios, a primeira. Esse versículo aqui é aquele mais bonito que todo mundo virou até música, né? Todo mundo achava que foi o Legião Urbana, né? O Renato Russo, né? Lamento informar, mas não foi, não, né? Paulo, muito antes dele, já falava isso, né? Mas aqui começa a nossa discussão a respeito do tema. Paulo, ele foi muito feliz nessa exposição dele. Porque aqui, de certa forma, de uma forma bem poética, por sinal, né? É muito lindo esse trecho, ele fala que de nada adianta falar a língua dos homens, dos anjos, ter o dom da profecia, doar tudo que tem. Nada adianta se ele não tiver o amor. Se ele não tiver o amor, ele vai ser estéril. É aquela figueira seca, que não produz frutos. Né? E depois Paulo mesmo, já numa releitura, uma reedição dessa mensagem, ele vem lá no Evangelho segundo o Espiritismo e traz praticamente a mesma frase, o mesmo ensinamento. Porém, ele substitui o quê? Ele substitui aqui o amor pela caridade. Por quê? Por que substitui o amor pela caridade?
Olha, é fácil da gente entender. A caridade é o cerne, né, do Espiritismo. O que o Espiritismo apregoa, né? Fora da caridade não há salvação. Kardec, quando colocou na codificação, ele deixou bem claro isso, né? Que, ó, se não tiver nada, mas tiver a caridade, está valendo. E a caridade veio substituir o amor aí, porque, na verdade, a caridade nada mais é do que o amor em movimento. Né? É o fluxo do amor. Você percebe o amor presente, porque o amor é um conceito muito subjetivo. Né? Mas, a partir do momento que você sente na caridade, ela se fazendo aparecer, de qualquer forma que seja, como nós aprendemos lá no Livro dos Espíritos, seja através da beneficência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, o perdão das ofensas, a caridade material, ela é muito mais palpável. Então, efetivamente, aquele que exerce a caridade, nada mais, nada menos está fazendo com que o amor se movimente. Né? E aqui eu queria destacar um ponto importante. Quando nós estudamos o Espiritismo, muitos, né, às vezes gostam de deixar bem assim clara a sua admiração na codificação, no aspecto científico, no aspecto filosófico, e às vezes deixa um pouquinho de lado o aspecto religioso, e sempre coloca na figura de Kardec, aquela pessoa austera, um sisudo, né? Aquele um tanto quanto frio às vezes, né? Tem até aquela imagem que se coloca dele que transmite essa mensagem, parece, né? Mas Kardec foi, sem dúvida nenhuma, o maior exemplo do verdadeiro espírita trabalhador que entendeu essa mensagem aí de Paulo e de Jesus, obviamente. Tanto é que naquele livrinho lá, Viagem Espírita em 1862, no terceiro discurso, então foi uma viagem que ele fez no interior da França para justamente divulgar o espiritismo, fazer um contato mais íntimo com os centros espíritas que estavam se desenvolvendo e se instaurando naquelas regiões. Ele, como codificador, nada mais certo do que ele participasse do desenvolvimento desses centros também. E ele teve a oportunidade de fazer alguns discursos nessas cidades que ele visitou, principalmente Lyon e Bordeaux. Ele foi, e no terceiro discurso que ele fez, que, salvo engano, foi em Bordeaux, ele chega numa reflexão a respeito das casas espíritas, dos trabalhadores de uma forma geral. E Kardec, ele coloca uma situação que estava sendo recorrente, né? Parece que é uma coisinha que a gente acho que foi só naquela época, que hoje não deve acontecer, que são os desentendimentos entre casas espíritas e entre trabalhadores espíritas, né? Então isso acontecia muito lá, hoje, graças a Deus, não tanto. Mas vale a pena a gente resgatar o ensinamento, né? Vai que um dia aconteça, né? A gente pode usar esse crivo que Kardec também utilizou. E ele falou assim, olha, caso haja essas dissidências, essas discussões, divergências entre trabalhadores de uma mesma casa, ou até mesmo entre casas, lamento, essa é a palavra que ele usa, eu lamento. Mas, não tenha dúvida, não titubearei. Se entre duas casas ou dois trabalhadores que seja, houver dissidência, essa discussão, qual que eu escolho? Ele não titubeou em colocar isso no discurso. Quando se faz essa pergunta para as plateias, via de regra, como se tem aquela visão de um mestre da racionalidade, o bom senso encarnado, né? Todo mundo fala assim, com certeza Kardec vai escolher aquele que for mais racional, ou que tiver mais bom senso, né? Não, ele foi categórico em dizer, eu ficarei ao lado daquele que tiver mais caridade. Ele usa exatamente essa palavra, ficarei do lado daquele que tiver mais caridade.
É o aspecto religioso cristão que sempre, sempre foi um alicerce para Kardec, que foi chamado, né, pelo Espírito da Verdade como seu espírito familiar. Como que pode, né, alguém querer desvincular a figura de Kardec do cristianismo, do verdadeiro cristão? Ele foi, sem dúvida nenhuma, o 13º apóstolo. Ele assim o era chamado como apóstolo por São Luís, lá em Obras Póstumas, quando se faz referência a Kardec, fala isso, que ele é um dos apóstolos. E Kardec fala, eu fico do lado daquele que tiver mais caridade. E por que isso? É fácil de perceber por que essa escolha. Porque aquele que já tem a caridade, já faz a caridade, ele já fez, está fazendo o que é mais difícil. Ele já compreendeu o que é necessário para a salvação. Como foi dito, fora da caridade não há salvação. Aqueles que, em detrimento à caridade, ficam lá discutindo, isso é mais certo desse jeito, daquele. Aqueles que, infelizmente, se digladiam, querendo colocar os personalismos acima da causa, esses aí são muito mais difíceis de se corrigir do que aqueles que, mesmo que estejam equivocados, mas têm mais caridade, obviamente a humildade se faz presente. E aqueles que são mais humildes, é muito mais fácil corrigir se tiver algum erro. Então, Kardec, eu opto por esses. Porque esses, se tiver algum equívoco, a humildade, que é, sem dúvida nenhuma, um requisito para o exercício da verdadeira caridade, já está lá presente. Então, uma vez demonstrado o equívoco, vai ser fácil eles tomarem o rumo. Dificilmente aqueles que ficam se digladiando, querendo ser um melhor que o outro, dizer quem está com a razão ou não, porque tem que ser assim ou assado, esses, o orgulho fala mais alto. E Jesus mesmo já não tinha rendido graças ao Senhor por revelar os segredos àqueles pequeninos e não aos sábios, né? É o mesmo raciocínio que Kardec fez. Então, na dúvida, eu fico com aquele que tiver mais caridade. Caridade. Bom, então, a questão de se não tiver caridade, nada sou. E aí vem uma aqui, ó, de um outro apóstolo. O Pedro, eu vou falar dele, mas essa frase aqui, ó, é aquele mesmo versículo que eu acabei de falar de Paulo, no finalzinho, no versículo 11, ele arremata esse ensinamento com esse versículo. Ó. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O que Paulo arremata nesse capítulo 13, aí, nesse versículo? Olha, uma vez que eu já tomei contato com as coisas que Jesus me ensinou, que foi o caso de Paulo também, eu não posso continuar a ser a mesma pessoa. Eu não posso ficar estagnado. O menino tem que dar lugar ao homem. Tem que dar lugar ao homem. Que é justamente isso. Quando ele vem falando lá, olha, eu posso ter conhecimento, posso ter adquirido tudo isso aqui, mas enquanto eu não puser isso em prática, eu vou continuar sendo um menino. Eu não vou me tornar homem. E Pedro na sua segunda epístola, ele coloca isso de uma forma assim mais ainda contundente. Essa epístola de Pedro aqui, no capítulo 2, versículo 20 a 21, olha o que Pedro fala a respeito dessa situação, em que nós, como estudantes, como trabalhadores, aqueles que tiveram contato com os ensinos de Jesus e não colocam isso em prática. Olha o que Pedro coloca. Ó. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos,
tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Esse ensino de Pedro, eu acho que resume toda a aflição daqueles espíritos que nós comentamos nas obras anteriores lá. A frustração daqueles espíritos que conheceram, tiveram contato com os ensinos do Senhor, porém não colocaram em prática. Era melhor que não tivesse tomado esse conhecimento, né? Esse é o famoso que nós, no Espiritismo, inúmeras vezes repetimos: olha, muito será cobrado a quem muito é dado, né? Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Tudo se resume, todo esse ensinamento se resume nessas máximas. É ação, ação. Né? Quantas vezes aqui os expositores vêm e colocam: olha, de nada adianta eu tomar a tribuna, de nada adianta eu aqui na casa espírita pousar do bom moço, se no dia a dia, nas aflições do dia, eu não exercitar efetivamente aquilo que aqui eu falo, prego. Eu vou ser como o metal que sou, o sino que tine. Serei estéril. Estéril. E se eu sou estéril, eu não dou frutos. E como eu vou querer me alimentar dos frutos se eu não produzir nada? Qual o meu mérito? Zero. Então, aqui é para a gente, mais uma vez, despertar essa necessidade de que ser cristão, ser espírita, não é só na casa espírita. Não é só aqui dentro do templo, onde tudo nos proporciona sermos diferentes, agirmos conforme os ensinos de Jesus. Não é aqui que a gente vai demonstrar que a gente é espírita e cristão, mas não é mesmo, tá? Agora, se nem aqui a gente consegue, então lamento. Aí eu também digo, lamento, está difícil, vamos procurar outra coisa então, porque é que não está dando certo. No trânsito, em casa, no trabalho, na fila do supermercado, em qualquer lugar, nós temos que exercitar os ensinos do Senhor. Porque melhor não se lhes fora se não tivesse conhecido. Porque se eu conheço e não faço, o meu equívoco é dobrado. É dobrado. Bom, então vem o alerta de Pedro. Kardec, porque a gente pode, quem lê aquele de Pedro, né, chega no final aqui, né, qual que é a conclusão que a gente pode chegar aqui, quando a gente lê só esse trecho aqui, ó? Melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, ou não ter contato com esse conhecimento que Jesus passou. Ou seja, é melhor ficar na ignorância. Não é? Não é melhor ficar na ignorância? Você está falando aqui, ó, que vai ser pior eu conhecer e não fazer, então é melhor eu não conhecer, né? A gente pode chegar a essa conclusão, né? E quantos de nós, ou se não, nós mesmos, às vezes, né, quando somos convidados para o algo a mais, né, a gente fala: não, isso eu não estou preparado ainda, isso não é para mim, né? Não aceita esse chamado, não aceita o chamado para trabalhar, prefere permanecer na ignorância, achando que isso daí é o suficiente. Não, estou bem assim. Eu lembro, teve uma palestra do Rossandro lá, que ele comentou no final, né? Terminou a palestra fazendo todo esse tipo de reflexão. Levantou um cidadão na plateia e falou assim: ó, é o seguinte, ó, eu estou bem do jeito que eu estou, viu? Eu não quero saber nada disso não, viu? Aí ele virou assim e falou: tá bom, né? Então, tranquilo, segue tua vida, continua então, já que você está feliz, ó. Mas se um dia você precisar mudar, não esquece de tudo isso que a gente conversou, não, tá bom?
vai com Deus, né? Porque o cara assustou, né? Ele ficou assustado. Ele falou, não, ele preferia não ter ouvido, mas já tinha ouvido. Também não podia alegar ignorância já, né? Então fica essa reflexão, falou, melhor ficar na ignorância. Aí Kardec vem lá no Livro dos Espíritos, na parte das leis morais, quando ele fala da lei do progresso, ele fala, olha, não adianta você querer se ocultar, porque o progresso é uma lei divina, ela é irrevogável. Você vai ter que progredir. Você não vai conseguir ficar estagnado para sempre. Não vai. E nessa questão, a 783, quando Kardec indaga a espiritualidade amiga, se é sempre contínua e lenta a marcha do progresso da humanidade, e a espiritualidade responde, sim, mas quando está muito devagar, é necessário às vezes a gente dar um chacoalhão para que aquilo dê uma acelerada. E no comentário dele, no comentário de Kardec à resposta da 783, é que nós extraímos esse precioso ensinamento que diz da evolução não só da orbe, mas do indivíduo e dessa necessidade de progresso, que ele não vai conseguir permanecer na ignorância para sempre. Por quê? O homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve chegar ao fim determinado pela providência. Ora, nós todos fomos criados simples e ignorantes com um objetivo, com o objetivo de evolução, de nos tornarmos espíritos o mais perfeitos possíveis, atingirmos a angelitude, o estado de bem-aventurança. Então, é para isso que nós somos criados. Ora, não faz o menor sentido, então, Deus ter nos criados para que nós permanecêssemos estagnados. Então, esse é o nosso destino. É uma lei natural, não há como revogar. Todos nós progrediremos. O indivíduo, então, o homem, ele se esclarece pela própria força das circunstâncias. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias. Germina ao longo dos séculos e depois explodem subitamente, fazendo ruir o edifício carcomido do passado, que não se encontra mais de acordo com as necessidades novas e as novas aspirações. Não adianta postergar. Não adianta. A revolução moral e social vai impulsionar aquele indivíduo que quis permanecer na ignorância, não quis tomar esse contato, não quis pegar o arado e iniciar a trabalhar o seu trabalho. Ele vai ser naturalmente movimentado. Ele vai sentir essa explosão súbita desse germe, dessas novas ideias, dessas novas necessidades que Jesus já havia nos ensinado. E não haverá mais lugar para aquele cultivo do materialismo, do pensar que é única e exclusivamente aqui que nós conquistamos a verdadeira felicidade. Achar que somente os bens materiais, as conquistas materiais, é que representam a nossa felicidade. Isso já não vai mais satisfazer esse nosso irmão. E isso é verdade. Até mesmo hoje a gente consegue observar nas estatísticas, aí, nos estudos de países que são infinitamente mais desenvolvidos que o Brasil, por exemplo, no aspecto econômico, no aspecto social, muito mais, digamos assim, organizados. Se você pegar uma Suíça, por exemplo, quantos, podem falar assim, nossa, eu adoraria morar naquele que tem aquela renda per capita, aquela organização, tudo, o Estado dá tudo certinho, funciona tudo, um reloginho suíço, é uma maravilha, né? Aí a hora que você vai olhar as estatísticas lá de suicídio. A estatística de suicídio lá são 70 casos para cada 1000
habitantes. Aqui nós estamos batendo nos 16. Né? Teoricamente, se você for pensar só no aspecto político, econômico e social, a gente teria muito mais razão para se matar do que os suíços, o pessoal, os suíços lá, não é verdade? Né? E por que será que acontece maior número de suicídios lá do que aqui? Porque, graças a Deus, aqui o coração do mundo, a pátria do Evangelho, esse grande hospital que é o Brasil, nós temos essa sensibilidade, essas revoluções sociais que hoje a gente está começando a perceber ainda maior. Nós tivemos o Arthur na semana retrasada, a forma brilhante como ele colocou essa Jesus no lar. Né? Aqui é muito mais presente do que naquela civilização, naquela comunidade. Que, tendo tudo, ainda não se deixou despertar pelos verdadeiros objetivos da nossa existência, que são as conquistas morais e espirituais, e não as materiais. E quando essa pessoa não consegue visualizar isso, ela acha que não há mais razão para viver e acaba dando fim para aquilo que não tem fim. E aí vai ser uma daquelas que se frustram, ficam decepcionadas ao despertar e ver que não resolveu nada. Houve apenas um complicador. Né? Então, Kardec dá o alerta. Olha, gente, isso vai acontecer naturalmente. Todo mundo, ao seu tempo, vai um dia despertar para a verdadeira necessidade desse trabalho, de realizar aquilo que Jesus falou. Amar ao próximo como ele nos amou. Fazer o que ele fazia. Porque nós seremos capazes de fazer tudo aquilo e muito mais. Ele asseverou isso. E por que nós não fazemos? Né? Qual é o obstáculo maior? É o nosso egoísmo, é o nosso orgulho, que faz-nos pensar exclusivamente em cada um de nós, querer colocar os nossos interesses acima dos interesses de uma comunidade, e isso vai ser o motivo da nossa queda. Bom, aí eu tenho um videozinho aqui, que depois eu vou comentar ele. Essa mensagem aqui, acho que é de conhecimento de todos, mas o motivo maior da frustração e da tristeza de Jesus.
mensagem, né? Como vocês perceberam, está no livro lá, A Vida Escreve, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado por Hilário Silva. São várias lições, uma mais linda do que a outra. Essa está no item 27, essa visão de Eurípides, que eu destaco esse trecho da experiência dele. Quando sublimado, elevado nessa paragem, nesse campo verdejante, encontrou com Jesus, né? E a emoção foi tão grande que ele chorou, e de repente viu o mestre chorando também. Viu o mestre chorando também, e teve coragem de ir lá perguntar por que ele chorava. E como ele não respondeu, perguntou novamente: choras acaso pelos descrentes do mundo, Senhor? Não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amar. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Essa é, sem dúvida nenhuma, a maior angústia, acho, de todo professor para com o aluno, né? Quando ele ensina, e o aluno recalcitra, não quer estudar, não faz a tarefa, não aprende de jeito nenhum. Não existe, acho que, presente maior para um professor do que ver o seu aluno aprendendo e pondo em prática tudo aquilo que ele ensinou. E Jesus, o mestre dos mestres, também nessa experiência de Eurípides, demonstra isso. Obviamente que a maior tristeza, se é que podemos dizer dessa forma, de Jesus, é, sem dúvida nenhuma, ver os seus queridos filhos, que tiveram e têm o contato com o Evangelho, não o praticar. Essa, sem dúvida nenhuma, é o maior desafio humano de Jesus. Quem tiver a oportunidade, assista aquela palestra do Haroldo Dutra Dias, que ele foi num seminário lá em Goiás, mas é só vocês colocar lá, o desafio humano de Jesus, Haroldo Dutra Dias. Perguntando qual foi, exatamente na palestra dele, então ele faz a reflexão, qual foi o maior desafio humano enfrentado por Jesus? Qual foi? Porque ele faz uma reflexão maravilhosa, no sentido de que, se Jesus, o Espírito mais perfeito que aqui esteve, o governador do nosso orbe, será que ele teve algum desafio? Essa existência que aqui esteve conosco, foi para testar alguma coisa, uma prova, uma expiação para Jesus? Ele precisava depurar alguma coisa? Será? Ainda ele faz uma brincadeira lá, desafio, se eu colocar o Usain Bolt para correr com o Adriano com o joelho quebrado, será que o Usain Bolt vai se sentir desafiado? Isso para ele é um desafio? Né? Talvez o desafio maior seja a paciência de ficar me esperando lá depois que ele já chegou, né? Esse é o maior desafio dele, é a brincadeira que ele faz na palestra lá consigo mesmo. Agora, Jesus, qual foi o maior desafio para ele? Fomos nós. O maior desafio fomos nós. Porque para ele, a cruz, apedrejar, a chibatada, a maledicência, aquilo lá atingiu Jesus? Com certeza não. Mas ver aqueles que ele ensinou, que ele deixou a mensagem, deu exemplo, caírem, sem dúvida nenhuma, esse é o nosso desafio. Esse foi o maior desafio de Jesus. Porque uma analogia que eu achei brilhante que ele fez nessa exposição é, se você pega um prêmio Nobel de Física, e ele vai lá vai ter um vestibular na prova de Física, aquela prova para ele é um desafio. Provavelmente ele sabe mais do que a pessoa que fez as questões. Aquilo não é um desafio. Agora, esse mesmo Nobel de Física, se eu falo para ele, você vai ter que ensinar aqueles alunos a passar nessa prova. Isso sim é um desafio. Isso sim é um desafio. Então, o maior desafio de Jesus é justamente que nós, os alunos, consigamos entender os seus ensinos, mas, acima de tudo, não façamos mais ele chorar. Vamos
praticar. Vamos sair do campo das palavras e entrar no campo da ação. E olha, o negócio é tão assim estranho às vezes, né? Jesus veio, vivenciou conosco, deu o exemplo maior de caridade. Kardec vem e fala da caridade como a nossa única forma de salvação. Essa caridade no sentido de colocar esse amor em movimento, né, de colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. Isso era para ser tão natural, era para ser tão assim, comum, que não precisaria mais nada, né? Só o Evangelho, só o exemplo de Jesus. Mas olha só, estudando o tema assim, não sei se vocês sabiam, mas coincidentemente essa semana, olha só, vocês sabiam dessa lei aqui? Está em vigor. É uma lei 5.063 de 1966, institui o Dia da Caridade. Fica instituído o Dia da Caridade, que será celebrado anualmente no dia 19 de julho. Olha só, olha, o Castelo Branco ainda, um presidente militar lá. Olha o que ele coloca no artigo 2º. A organização do plano para as comemorações ficará à cargo dos Ministérios da Saúde, Educação e Cultura, constando obrigatoriamente, sem prejuízo de outras iniciativas, de visitas a hospitais, casas de misericórdias, asilos, orfanatos, creches e presídios e a todos os demais lugares onde a pobreza e a dor mais se faça sentir. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Ele não colocou as penas, né, para quem não cumpria a lei, né? Precisava? Não precisava, né? Não precisava, mas... Pois é, quando você lê isso aqui, eu não sei descrever qual foi a minha reação, se foi de felicidade ou de tristeza. Eu, sinceramente, eu não sei. Não sei mesmo. E olha só, chegar a esse nível de detalhamento, né? Ó, obrigatoriamente, falar, é o seguinte, nesse dia você tem que ir lá visitar a creche, orfanato, presídio. A gente ri para não chorar, né? Porque onde já se viu precisar fazer um negócio desse? Não sei qual foi a intenção, é louvável se não é, mas Jesus viveu isso. Kardec, na codificação, mais do que nunca, também vivenciou isso. Será que precisa de lei dos homens para dizer que fora da caridade não há salvação? Acho que não precisa, mas fica então a lembrança. Quem sabe, né? Aproveite então o dia 19 de julho, já que é comemorado o dia da caridade, use para refletir pelo menos, né? Para refletir se era necessário essa lei. E informo que existe um dia internacional da caridade, que é 15 de setembro, em homenagem lá ao desencarne de Madre Teresa de Calcutá. Então também existe um âmbito mundial. Mas, acima de tudo, meus irmãos, a reflexão da manhã era essa. Vamos preservar a nossa integridade mental, física e principalmente espiritual. Em que sentido? Não vamos fazer que nem aquelas leituras lá anterior. Vamos despertar, vamos tentar despertar, pelo menos com a consciência tranquila, né? Se eu estiver do lado de lá, quantos de nós aqui já fez a seguinte reflexão? Se hoje for o dia do meu retorno, já ouviram aquela palestra lá, né? O que eu estou levando na mala? Se hoje for o dia do meu retorno, será que eu vou também me decepcionar com o meu despertar? Aí fica a reflexão para cada um, né? Então, que Deus nos abençoe, Jesus nos proteja, que os espíritos amigos estejam sempre ao nosso lado, como sempre estão, mas que, acima de tudo, nós possamos estabelecer uma conexão íntima com eles, para que naqueles momentos em que somos testados, em que nos são oportunizadas aquelas chances de nos modificar, agarremos com tudo isso que nós vimos hoje, caridade, a essência do amor, para não nos frustrarmos quando do nosso despertar.
Que Deus abençoe a todos, fiquem em paz, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.